Olá pessoal, então nessa seria a aula 2 sobre o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, que é mais conhecido como Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels em 1848. Antes de terminar a aula falando a respeito da simplificação da própria luta de classe, da simplificação de classes, ou ainda a simplificação das contradições de classes existentes na sociedade com a realização da Revolução Industrial. E o Marx chama atenção aqui, ó. A burguesia elimina de forma cada vez mais crescente a disparidade da população, dos meios de produção e da propriedade. Criou aglomerados urbanos, impôs a centralização dos meios de produção e concentrou em mãos de poucos a propriedade. Decorrência natural disso foi a centralização política. Regiões independentes e interligadas apenas por frágeis compromissos federativos, tendo interesses, leis, governos, sistemas tarifários bem diferentes, foram reduzidas a uma só nação, sob um só governo, o mesmo código jurídico e um só interesse de classe. Então, o Marx chama atenção para esse fato, né, que eu já havia colocado na aula passada, dessa simplificação. Então, assim, todas as evidências na leitura marxista conduzem às condições objetivas para a realização da Revolução Socialista. Tem mais. A burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países por meio da exploração do mercado mundial. E para desespero dos reacionários, ela retirou da indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo dia a dia. Em seu lugar, surgem novas indústrias como necessidade imperativa para a sobrevivência das nações civilizadas, cujas matérias-primas já não são mais próprias dos referidos países, mas provêm de regiões longínquas. São indústrias não apenas para o consumo interno de cada país, mas para abastecer todas as partes do mundo. Então, esse caráter cosmopolita, esse caráter maior do desenvolvimento, e isso que propicia o grande salto na produção. Então, tem algumas pessoas, inclusive tem alunos que tinham aquela perspectiva que a sociedade poderia ter saído do mundo feudal e virado socialista. Olha o desejo da garotada. E transformado numa sociedade socialista. Mas não é, na perspectiva marxista, a condição para a sociedade capitalista ou melhor, vou dizer de outra forma, a pré-condição para se estabelecer o socialismo científico é exatamente passando pela fase capitalista, pela fase burguesa e realizando a Revolução Industrial. E aí vem um aspecto interessante, posso até fazer fora do curso, mas fazer um vídeo para falar sobre isso. O que é que o Marx chama de socialismo científico? O dele, obviamente, né? Para chegar a esse socialismo científico, seria necessário que o homem pudesse ser diferente de trabalho. No mundo pré-revolução industrial, boa parte da população estava envolvida diretamente com a produção da sua existência. Então, a Revolução Industrial ela não é apenas na cidade, ela revoluciona as formas de produzir urbana, né, que é o início que faz as máquinas, as ferramentas, mas ela estende isso por causa do domínio da química, de conhecimentos melhores da física, do metal. Então você vai tendo condições de transformar a própria produção agrícola numa forma mais desenvolvida. E a locomoção dessa produção para todas as partes do mundo torna-se possível, como
está na citação que eu fiz aqui. Ou seja, não precisa mais ter ao lado do centro urbano uma produção de lã para suprir as necessidades das oficinas que tecem lã, transformando elas em tecido e depois em peças de roupa. Não é necessário mais isso, né? Há uma perspectiva, inclusive, que essa lã ou essa matéria-prima para fazer a lã, para fazer o tecido, pode vir de partes mais distantes do mundo possível. Por exemplo, na América que se produziu o algodão, que foi essencial para o desenvolvimento dos teares mecânicos. Antes do tear mecânico poder ser aplicado na lã, foi na produção do algodão, do tecido de algodão, por causa da flexibilidade maior da pluma do algodão, que facilita transformar em linha e a linha em tecido, né? Então, na hora que vai esticar essa linha do algodão, foi mais viável. Então, esse é um aspecto muitíssimo importante de observar. Vamos mais. O socialismo do Marx, porque ele chama de socialismo científico, ao contrário do socialismo utópico ou das modalidades utópicas, ele até toma como referência, tem uma frase muito legal que ele usa do Aristóteles. Ele diz, se referindo a Aristóteles, tem uma frase do Aristóteles que diz: se a naveta do tecelão tecesse sozinha, se a baqueta da cítara tocasse por si só, os senhores não precisariam de criados. Então, na interpretação do Karl Marx, no momento que ele está vivendo, 1848, que ele escreve o Manifesto Comunista, a naveta do tecelão já tece sozinha. Porque o que é a naveta do tecelão? Era aquela ferramenta que ele operava para fazer o tecido com a linha. Agora você tem o tear mecânico, inclusive movido a vapor, em que o trabalho humano consiste em apenas observar, vigiar e raramente interferir no trabalho da máquina. Não todas as funções, mas boa parte das funções já era isso. Porque a habilidade de fazer o tecido deixou de ser humana e passou a ser da máquina. Então o homem só tinha que acompanhar essa máquina e não estava cometendo erros. Dando sequência ainda, o homem que olha a perspectiva marxista, está inclusive até na ideologia alemã que ele trabalha um pouco isso. A perspectiva marxista é que o homem possa ser, no mundo desenvolvido, no mundo do socialismo científico, diferente do socialismo primitivo, né? Por isso que eu falei, para o Marx havia essa necessidade dessa etapa do capitalismo para poder chegar no socialismo, né? O homem no socialismo futuro ele não teria mais a necessidade do trabalho como ele desenvolvia na sociedade capitalista. Ele seria substituindo o reino da necessidade pelo reino da liberdade. E aí, inclusive quando os marxistas querem destruir as nossas liberdades para estabelecer o socialismo, muitos têm na cabeça essa mentalidade, que só lá que vai ter liberdade, porque o homem ficará livre do trabalho. E o que proporcionaria isso? Exatamente a Revolução Industrial, e aí, portanto, temos que entender, por isso que o Marx não era contra a Revolução Industrial. E com o desenvolvimento industrial, cada dia mais as máquinas poderiam ser maiores. Cada dia mais as máquinas poderiam ser mais rápidas. Qual era o obstáculo para a continuidade do desenvolvimento industrial digamos assim, dentro dos paradigmas da sociedade capitalista? E aí vem aquela questão da crise de superprodução. Marx aponta que em 1815, depois 1825, de forma mais acentuada, ocorrera na Inglaterra e alguns outros países da Europa a chamada crise de superprodução. O que era a superprodução?
tinha mais estoque, mais mercadorias produzidas do que a capacidade de consumo por parte da população, o que era algo bastante inovador, né? Porque até então, ao longo da história, a humanidade perecia não era por falta de mercadoria, melhor dizendo, a população perecia por falta de mercadoria. Naquele momento que ele está vivendo, então, teria o quê? Teria um excesso de mercadoria. E essas mercadorias existentes não poderiam ser consumidas porque não tinha capacidade por parte dos trabalhadores de comprar essas mercadorias. Veja bem, estou fazendo essa leitura marxista, não é necessariamente isso, mas essa é a visão do Marx. Não havia capacidade de compra por parte dos trabalhadores porque a propriedade privada faria uma separação entre riqueza produzida e, digamos assim, produtores da riqueza. Aqui estariam os produtores e aqui estaria a riqueza produzida. O que é que impede a compra? Exatamente a propriedade privada. Por que o mercado fica abarrotado de mercadorias sem pessoas para comprar? Porque quando vem as chamadas crises cíclicas de superprodução, né? Quando vem essa crise, as mercadorias ficam nas lojas, nas fábricas, não conseguem ser escoadas, aí vem a demissão dos trabalhadores. Então, aqueles trabalhadores que, na perspectiva marxista, só receberia o mínimo indispensável para a sua manutenção e a continuidade da espécie, ou seja, para sustentar minimamente os seus filhos. Então, aqueles trabalhadores que já estavam na penúria, empregado ficaria numa penúria maior ainda quando vinham as crises de superprodução, portanto, o mercado ficaria abarrotado, e aí a necessidade, inclusive, da destruição dessa produção, né? Então, esse seria o grande impasse para o desenvolvimento capitalista, né? Então, na perspectiva do Marx, o capitalismo não poderia ir além daquele ponto. Veja como ele era ingênuo, né? Em 1848, comparado com o desenvolvimento que veio depois, né? Mas esse é um ponto interessante de se observar. Então, para que o homem pudesse usufruir essas benesses do reino da liberdade, como ele coloca na ideologia alemã, ele poderia ter uma atividade de manhã de labor, né, de trabalho, à tarde poderia pescar e à noite ir ao teatro, né? Então seria essa perspectiva que está inclusive na cabeça daquele estudante feinho, sujinho lá do DCE, que sai de sala em sala, né, fazendo as suas campanhas eleitorais e gosta de fumar orégano, cheirar farinha de trigo, né? Essa questão que está na cabeça. Ora, por que o homem vai ficar oprimido pelo trabalho? Se é possível ele não ser oprimido pelo trabalho, se toda a riqueza produzida for distribuída para todos. Esse é o princípio do socialismo. Então, o que gerava a crise de superprodução, como eu coloquei anteriormente, era exatamente a existência da propriedade privada. Então, se produz lá, sei lá, milhares de pares de sapato. Tem no mercado, mas não tem o comprador do par de sapato. O que separa o comprador do sapato do sapato? Ou melhor dizendo, o que separa aquele que tem necessidade de adquirir um par de sapatos para se proteger do frio, para o seu conforto, do sapato? Falta a ele dinheiro, meio para comprar, para pagar. Por quê? Ele não tem, porque o sapato está caro em relação à sua capacidade de compra. Com isso, o estoque de sapato vai se tornando maior, né? Abunda a mercadoria no mercado e, ao mesmo tempo, falta o comprador para ela. Só que esse comprador, entenda esse raciocínio como ele é lógico, só que esse comprador, que ele não tem condições de adquirir esse bem produzido, que está, inclusive, parando a demanda por braços, né? Está gerando desemprego porque estocou, entupiu superprodução. Ao mesmo tempo, esse trabalhador que gostaria de adquirir esse sapato, ele não adquire porque ele não tem condições de comprar. E ele não tem condições de comprar, mas ao mesmo tempo ele tem a necessidade de adquirir. Aí quando você estende esse princípio
que pode ser aplicado não só ao sapato, mas como a outras mercadorias, a vestimenta, a um abrigo da casa um pouco, um abrigo mais adequado, né? A uma bebida mais saudável, a hábitos melhores de vida. Então, tudo isso estariam sendo obstaculizados, estariam sendo negados aos trabalhadores, ao proletariado, exatamente porque existia a chamada propriedade privada. Então, digamos assim, o que separava os homens da felicidade era a propriedade privada. Então vamos tirar a propriedade privada do meio, porque tudo que for produzido será consumido. E como não vai haver superprodução, que tudo que for produzido será consumido, as máquinas poderão ser cada vez maiores. As máquinas sendo maiores e mais modernas, você vai produzir cada vez mais, aquilo que eu chamava na atenção na outra aula, né? Você vai aumentar a produtividade de cada trabalhador. Então, com essa demanda pelos produtos, olha a cabeça marxista. A demanda pelos produtos, ela é, digamos, estável. Não conheci as mulheres que eu já tive, que tinha 40, 50 pares de sapato. Se essa demanda é estável, então o cara tinha, sei lá, 2 pares de sapato, ele não ia comprar o terceiro, né? Como estou dizendo, não conheci as mulheres que eu já tive. Essa perspectiva que estaria tudo já suprido. E se todas as demandas estarão supridas, e aí, claro que está num ambiente, digamos, pensando numa mentalidade espartana, né? Porque a demanda, ela nunca é suprida, porque à medida que a minha demanda é atendida, eu tenho novas demandas, eu crio novas demandas, né? E aí vem a questão, outro aspecto interessante que agora me lembrei de colocar, vem a questão da racionalidade. O pensamento marxista e todo o pensamento socialista, ele se baseia num planejamento central. Então é preciso ter o quê? Um planejamento central, porque a sociedade capitalista livre, ela é anárquica. Cada um faz o que quer, compra o que quer, então você precisa acabar com isso. Observe todos os socialistas que querem nos governar. Eles têm exatamente essa mentalidade, essa ideia de planificação, de criar um plano para que as pessoas consumam aquilo que é necessário. O que é necessário, inclusive na cabeça delas, né? Não das pessoas, mas desses governantes, desses que farão a felicidade para todos com a economia planificada. E não é só economia planificada, é uma sociedade planificada. Então, e é que essas pessoas tenham, né, que elas almejam a realização das suas necessidades, das suas demandas aqui na Terra. E aí vem uma questão que eu já toquei de leve, vou voltar em outras aulas a falar um pouco disso. A necessidade de se combater tenazmente o cristianismo, que era a religião, digamos, que prevalece no Ocidente, na Inglaterra. Por que tem que combater o cristianismo? Porque o cristão, ele trabalha numa outra perspectiva. As coisas desse mundo são passageiras, a vida vai ter turbulências, mas o meu abrigo será com o divino e eterno. Se você trabalha nessa perspectiva religiosa, digamos, da cultura cristã, você não vai estar tão empenhado em construir essa sociedade linear aqui para você ser feliz aqui. Até porque não vai ser feliz aqui também, né? A sociedade linear é aquela sociedade estabelecida no leste europeu, nos países socialistas, em Cuba, na Venezuela, né? Venezuela é até pior do que a sociedade planificada, que é uma, digamos, vamos poupar essa parte, é o que é estabelecido na Coreia do Norte. Então essa sociedade planificada e planejada por, aí vem a questão, como foi na União Soviética, né? O grupo da Gosplan, que era um grupo de técnicos que pensava para a população, faziam as regras de produção, de metas, mandava para as fábricas tinham que discutir aquilo, mas a discussão
dentro do chamado centralismo democrático, não é para ver se você implanta ou não, é para ver como você implanta e superar aquelas metas estabelecidas, né? Mas aí nós vamos falar sobre isso melhor no capítulo na aula sobre o planejamento econômico, no planejamento, a planificação econômica da sociedade. Então, em linhas gerais, o que eu queria colocar são essas questões para pensar. Então, ou seja, o Manifesto Comunista, o Marx apresenta o Manifesto, Marx e o Engels, para, digamos assim, nortear os comunistas, aqueles que almejavam a sociedade comunista, e para mostrar o que seria necessário o rompimento com a sociedade burguesa, como ele diz, né, a destruição violenta da burguesia, para estabelecer a nova sociedade onde todos seriam felizes. E aí, quando você remete para essa questão da destruição violenta da burguesia, e aí nós vamos entender até para os movimentos existentes hoje, né, na América Latina, no mundo todo, mas na América Latina que a gente conhece, né, bem. Porque assim, a ordem burguesa estaria então sendo o grande obstáculo da felicidade humana. O burguês, ele era o grande obstáculo da felicidade, da capacidade de consumo do seu trabalhador. Então, pau nele que você resolve o problema da sociedade. Toda a riqueza, ou seja, você vai produzir mais, olha a perspectiva, que iria produzir mais, porque teriam máquinas maiores, não necessariamente para que as pessoas tivessem mais mercadorias, né? Mas para que as pessoas tivessem maior tempo livre para o descanso, o reino da liberdade, se dedicar às artes, né? Então, na visão de Marx e de Engels, a questão da produção da riqueza já estaria toda resolvida. O único obstáculo que a sociedade enfrentava era a distribuição da riqueza produzida. Por isso, a necessidade imperiosa da destruição da propriedade privada para que os verdadeiros produtores da riqueza, que seriam os trabalhadores, pudessem apropriar da riqueza produzida. E, inclusive, nessa leitura, o Marx vê como o proletariado como sendo o único segmento capaz, e aí é uma coisa quase que santa, né? Capaz de dar sequência ao desenvolvimento das forças produtivas e de se estabelecer essa ordem de harmonia. E por que ele era o único segmento capaz? Porque, na visão do Marx, o proletariado não teria nada a perder com a destruição da sociedade capitalista. Ele dizia, a única coisa que o proletariado tem a perder são os grilhões, são os cadeados que lhes prendem a essa sociedade. Ele vai dizer, ao longo da humanidade, da história da humanidade, foram sempre lutas de minorias contra maiorias. Foram guerras de minorias contra maiorias, para o benefício de uma minoria. E aí ele qualifica até a própria revolução, as revoluções burguesas, né? Em que todos os segmentos lutavam, por exemplo, contra a nobreza, para destruir a nobreza e para beneficiar não a maioria, mas para beneficiar a minoria, que seria a burguesia, tá? Estou colocando de forma rápida, mas é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Depois eu posso retomar ponto por ponto, se houver questionamento por parte de vocês. E já a revolução socialista, da destruição violenta da burguesia, como a sociedade estaria, digamos assim, a cada dia numa pirâmide social mais acentuada, ou seja, cada vez os pobres se tornam mais pobres e o número cada vez maior, né? Pegando aqui em cima, né? Cada vez os pobres vão ficando mais pobres e o número cada vez maior, a pirâmide social. E os ricos cada vez mais ricos e cada vez afinando mais essa pirâmide social. Os ricos cada vez mais ricos e o número cada vez menor. Então, portanto,
todo o proletariado que só tem a perder os cadeados, os seus grilhões, se destruir a sociedade, então teria um chamamento forte para atuar na destruição desta elite. Então seria uma luta da maioria contra uma minoria e desta vez para o benefício da maioria, que seria o proletariado como um todo. E aí, né, viveríamos, como aparece naqueles contos, né, de fada, todos viveríamos felizes para sempre sem as figuras nefastas dos burgueses, né, dos proprietários, dos religiosos e por aí afora. Vai por aí essa explicação, né? Então, é isso que é importante entender. Eu recomendo, leiam o Manifesto Comunista, em especial o primeiro capítulo, Burgueses e Proletários, porque nós, para enfrentarmos a esquerda, e essa é uma luta eterna, enquanto você tiver vida, porque a esquerda é uma espécie de Fred Krueger. Quando você imagina que ela está destroçada, ela não está destroçada, ela está apenas se reanimando, se recompondo e vai fazer, pegar você de volta, né? Então, para fazermos essa luta, temos que conhecer o inimigo e conhecer a parte teórica, a base intelectual do inimigo. E o Manifesto Comunista é um excelente começo, né? Eu acho que é uma excelente leitura para poder enfrentar, até para enfrentar as próprias discussões, quem está fazendo faculdade, né? Porque os comunistas mesmo, os militantes, esses surginhos aí do movimento estudantil, e que tem os menos envolvidos, mas que estão nas salas de aulas, que defendem as mesmas teses, as mesmas ideias, eles não conhecem sequer o Manifesto Comunista. É isso aí, fechada a aula, até o próximo tema.